O arrebatamento 2.2, segunda parte do ditado do arcanjo Uriel. Pérola de Sabedoria, volume 24, número 15, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, da The Summit Lighthouse. Tradução e comentários de Paulo Rodrigues Simões. Abre aspas. Corações abençoados, o arrebatamento é a descida do Senhor, nossa justiça, ao templo de seu povo, acelerando assim a vibração, para que não vejam a morte, porque não precisam mais de corpos sujeitos às leis da mortalidade e da morte. E há uma elevação planetária pelo poder da ressurreição, até pelo grande poder dos arcanjos que se mantêm como coordenadores na Terra. E há uma elevação, e há um fogo sagrado. E vocês verão que todas as poluições da Terra e dos rios, das águas, da atmosfera e do corpo da Terra serão aceleradas e a pureza será restaurada. E, portanto, a Idade de Ouro finalmente chega, e ela vem, corações amados, no comprimento de ondas e vibrações que não estão neste plano denso, mas acelerados a partir do plano da matéria. E todos aqueles que são da luz serão encontrados juntos naquele arrebatamento de união com o amado Cristo pessoal. E todos os que o receberam como o Deus dos deuses dentro de seus templos são então fundidos pelo Espírito Santo e se reconhecem para todo o sempre como um, verdadeiramente como o flamejante, verdadeiramente como o casamento do Cordeiro. Assim, a alma é elevada àquele momento pelo qual o próprio Jesus foi chamado de Cristo, o arquétipo e o exemplo do Filho de Deus. Assim, vocês estarão num piscar de olhos se ouvirem, lerem e seguirem com a profecia e o caminho da iniciação das suas almas. Assim, amados corações, há o período antes do julgamento dos anjos que caíram e o período após o julgamento desses anjos caídos. Estes períodos são conhecidos no céu como a Idade das Trevas, que antecede a grande era de ouro que não pode se manifestar na terra, exceto se o julgamento vier, respondendo ao chamado dos filhos de Deus na terra. Portanto, compreendam o significado da aceleração da luz. Aceitem a nova luz dentro de seus corpos e almas. Compreendam que este povo de Deus deve se elevar ao santo monte de Deus, a consciência divina, e assim separarem-se do mundo que ainda é controlado pelos anjos caídos. Esta é a hora da pregação da palavra. Fortalecidos pelo Espírito Santo, sustentados pelos arcanjos e visitados por Sanat Kumara na pessoa da mensageira, vocês, portanto, têm a oportunidade de se arrepender e serem verdadeiramente o instrumento do Senhor Cristo e depois pregarem a palavra àqueles que foram influenciados pelos vigilantes, para chamá-los ao arrependimento e para trazê-los de volta ao alinhamento com Deus, perante o qual eles deveriam se ajoelhar para serem salvos. Ouçam, então, as palavras de Enoque e de Noé, como os reis, príncipes e líderes encaravam as profecias do futuro. Até eles deveriam louvar ao Senhor, mas eles sabiam em seus corações que não haviam se arrependido de seus maus caminhos. Assim, pelo simples clamor de Senhor, Senhor e paz, paz, eles não deveriam ser salvos. Corações abençoados, esta é a justiça de Deus. É da misericórdia de Deus que aqueles em quem a luz de Deus se apagou, pois eles abortaram essa luz, eles a abusaram. Por sua própria abnegação dos reis, o Santo Cristo. Eles não são mais, eles se tornaram sombras e fantasmas de antigos seres que não habitam mais a realidade da mente de Deus. Este é o grande mistério de Deus. Esta é a dor da mulher que está em trabalho de parto para dar à luz o divino Filho Homem, o Cristo, mesmo naqueles que se perderam. Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 ao 5. E, no entanto, eles não seguiriam a luz, nem pelo cortejo de Cristo, nem pela pregação dos profetas, nem pelo fogo sagrado de Zaratustra, nem pela paz, a paz de Gautama Buda, nem pela sabedoria e amor de Maitreya. Portanto, o trabalho da mãe chega ao fim,
e na figura da mãe vemos a figura do instrumento do julgamento. E, portanto, nossa Kali tem muitas faces. Assim, Kali desce para o resgate dos filhos da luz. E os caídos sabem quando a mãe se torna um instrumento da divisão do caminho. Portanto, crianças do sol, preguem a palavra aos justos, preguem a palavra aos injustos, preguem nos próprios dentes dos iníquos, e que eles ouçam o testemunho da verdade. Pela palavra vocês são justificados, pela palavra vocês também são julgados. Portanto, deixem que suas palavras venham do fluxo das palavras de Deus e sejam o instrumento para a santidade. Santidade para o Senhor. Santidade para o Senhor é o sinal do sacerdócio eterno. Reis e sacerdotes para Deus. Eu os ungirei para levantar a vara e a serpente de Moisés no deserto da América e do mundo. Vão em frente, então, na igreja e no estado, pois eu, Urião, os ungi e selei pela luz dos 7 arcanjos. Que a nossa mensagem seja amplamente divulgada para toda a terra, que seja levada por todos os sistemas de mundos, pois os arcanjos vieram para a iniciação dos chakras de toda a vida. Cada parte de Deus, cada parte de sua descendência, incluindo a dos anjos. De chakra em chakra é que a iniciação prossegue. E com a reprodução dessas mensagens repetidamente, vocês experimentarão a aceleração da luz dos 7 raios nos 7 centros do ser, desde o grande corpo causal de Sanat Kumara, desde a grande luz de seu próprio Eu Sou o que Eu Sou. E a aceleração da luz será para o escoamento das trevas e o mau uso dos chakras, que na hora do derramamento das 7 taças dos 7 arcanjos, vocês permanecerão e ainda permanecerão, porque os 7 rios de Deus em vocês, confluentes com o rio da vida, estarão purificados. E, portanto, os seus chakras devem ser purificados. E isso é realizado por nossa palavra e pela meditação na lei de Deus por meio da nossa palavra. Portanto, entendam que Sanat Kumara decretou que esses ditados deveriam ser levados a todas as nações da terra, a todas as tribos da terra que choram, aos descendentes de Noé, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e até mesmo aos descendentes de Ismael, para que também decidam deixar de servir aos vigilantes e aos anjos caídos, e se alegrarem com o nascimento de Emanuel. Portanto, deixem que haja o envio do fogo sagrado. Portanto, deixem que haja a ação. Portanto, deixem que haja a escolha. Pois quando a luz acelera e expulsa as trevas, é requerido de vocês observar os dois, cada um em seu próprio templo, e escolher entre o amor de Deus e o ódio e a criação do ódio dos caídos. Escolher entre a verdade e o erro, escolher entre a bem-aventurança da humildade na graça do Filho de Deus e o orgulho dos caídos. Tomem cuidado então que quando o ego for exposto como pseudo-eu, separado de Deus, vocês se posicionem na linha de defesa do ego divino, que é o Cristo, o Senhor dentro de vocês, e que vocês não defendam o orgulho e a ambição daquele antigo eu que criou o eu sintético em cada um de vocês, que foi atrás dos caminhos da tolice desses enganadores da humanidade. Pois mesmo assim, a besta pode ser amarrada e abatida, e vocês podem se erguer como os campeões da vida. Assim como vocês sabem, corações abençoados, com a vinda dos arcanjos, como está profetizado, é chegada a hora da separação, a hora do julgamento, e este é o mistério da palavra. Portanto, compreendam que eu vim e entreguei meu ditado em Santa Bárbara, chamando ao arrependimento os anjos que seguiram Lúcifer, aquele caído. Eu os chamei para serem salvos e se arrependerem. Assim, eu chamo novamente a todos os anjos e aos filhos da luz. Reconheçam que a hora da oportunidade da vida imortal está próxima. Verdadeiramente, o portal da unidade permanece. Trilhar o caminho da unidade com Deus, o seu próprio Deus, é o único caminho para a imortalidade. Nós veríamos libertadores do nosso povo se levantarem, e nós limparíamos essa atividade, a The Summit Lighthouse, daqueles que se reuniram para saborear o néctar de Deus, mas para se divertirem nos caminhos do mundo simultaneamente. Vocês não podem servir a Deus e a Mamão.
Vocês não podem fingir serem pretendentes ao trono da graça e ainda esconderem seu rosto e suas maldades na vinda de Sanat Kumara. Portanto, deixem que aqueles que servem ao Senhor permaneçam seguros em suas casas. E deixem que aqueles que têm espírito de transigência vão para outro lugar. Eu os expulso. Eles não podem mais beber da fonte de nossa palavra, pois muitos vieram para amplificar seu próprio prazer com a nossa luz. Assim, que a nossa comunhão seja como as águas amargas, voltando assim o mau uso da luz, o karma, para o seu próprio julgamento. Tomem cuidado, filhos do sol, pois a era mudou. A oportunidade está próxima. Vamos, portanto, marchar através do portão de ação de graças, pois existe um planeta e um povo clamando por libertação, e nós devemos enviar nossos libertadores, verdadeiros pastores do povo, ungidos pela glória de Shekinah, de sua presença, da própria Arca da Aliança. Como foi prometido, assim se cumpriu nesta hora. Que todos, então, considerem profundamente o chamado para a vida e a designação dos senhores do karma na hora do seu nascimento. Que todos considerem, então, este dom de Deus desta encarnação, de que as decisões sejam tomadas. Por suas palavras, corações abençoados, assim vocês serão justificados ou julgados. Sua palavra é a consonância de sua alma com a palavra viva. Portanto, compreendam o significado de que todo homem será julgado por sua palavra e suas obras, pois suas crenças e seu sistema de crenças se manifestam em suas palavras e em suas obras. Entendam a abertura do mistério. Aqueles que amam o Senhor, nosso Deus, mesmo como o eleito que vem como o Senhor, nossa justiça, o bendito Cristo pessoal, estarão em harmonia com aquele Senhor. E suas palavras e obras serão dotadas de uma vibração pura de amor vivo e verdade viva. Suas palavras não podem ser deturpadas pelo mentiroso e sua mentira. Seu trabalho não pode ser deturpado pelo assassino e seu assassinato. Portanto, por vibração, o julgamento desce. E aqueles que estão no centro do seu próprio Cristo pessoal nada devem temer, pois eles estão com o Senhor no dia do Senhor e com a verdade no dia da verdade. Eu venho orar convosco porque também sou um anjo da anunciação. Eu venho, então, para que vocês possam perceber que cada palavra que sai de suas bocas, cada obra de suas mãos, estão carregadas com a totalidade de seu ser. Se, portanto, houver uma rebelião contra Deus, todas as palavras, todas as suas obras, sejam elas frases sonoras ou citações das Escrituras ou dos sinais e manifestações corretos, serão deturpadas pelos caídos. E eles não entrarão, pois está escrito e falado por Deus, eles não passarão, por causa de sua desobediência e seu desrespeito ao eleito. Aqueles que são imitadores de seus caminhos, amados corações, portanto, não podem entrar, porque quando há uma aceleração da luz, eles não conseguem acelerar, pois a própria intensidade da luz consome tudo e consome essa própria vibração no mentiroso e de sua mentira, anulando sua deturpação da palavra e o assassino e seu assassinato, anulando suas falsas obras. Assim, amados corações, quando as obras das suas mãos são deturpadas com a condenação e a crítica, esta é uma vibração assassina, pois é a negação da própria alma, e as consequências estão sobre aqueles que assim agem. Toda a manifestação de ódio e mesmo de um leve desgostar é uma maldição de morte para outra pessoa. E, portanto, a conta está sobre a cabeça daqueles que tomam este caminho e emitem esta energia. Separem-se desses anjos caídos que abertamente contaminam o nome de Deus e contaminam a inocência de seus servos abençoados. Abençoados corações, nós estivemos na capital desta nação. Nós defendemos a eleição de um homem? Não, eu digo não. É a eleição da pessoa do Cristo em cada um. E os caídos tremem com a vinda do Senhor, nossa justiça. Eles não tremem diante de um homem. Eles tremem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso dentro do coração do seu povo.
Entendam, então, que os caídos estão em estado de choque enquanto a Terra balança, com a exposição da verdade por meio do Cristo em cada um dos filhos da luz. Que todos se reconheçam como devotos de Saint Germain e, portanto, com ele, como vigias na noite do surgimento do ciclo das trevas, o Kali Yuga. Pois a chegada do ciclo negro em 23 de abril de 1981 é também a virada do ciclo de Serapis Bey, que concedeu a vocês, pela graça de Sanat Kumara, a amplificação do fogo branco do corpo causal e a amplificação do raio da sabedoria pela luz da chama da ascensão. Aqui um comentário. Kali Yuga é o último ciclo de uma grande era ou yuga na cosmologia hindu, considerada a era dos conflitos ou das trevas, quando prevalecem as brigas, a discórdia e a deterioração moral. As escrituras hindus descrevem o Kali Yuga, pelo qual estamos atualmente passando, como caracterizada por cobiça, luxúria, desilusão, doenças fatais, fome constante, revoluções, guerras e desrespeito pelas escrituras, decadência moral e práticas de religiões ritualísticas ao invés de espiritualidade prática e constante. E as pessoas precisam ter à disposição os ensinamentos de Deus. Continuando o ditado, agora então, vindo de Luxor, haverá na hora marcada a aceleração da chama do Espírito Santo, a chama do amor pela ação da pureza e da chama da ascensão. Quando a chama da ascensão, então, pelo coração de Serapis Bey, multiplicar o amor na terra, haverá uma descarga do ódio e da criação do ódio dos anjos caídos contra os filhos da luz. Até mesmo seu ódio por Santo Estevão e pelos profetas da antiguidade. Portanto, aquele ódio, como perversão do amor, voltará sobre eles e estará sobre suas cabeças. E o sangue dos profetas será exigido deles nesta hora, e vocês verão como o amor devorando o anti-amor intensificará a luz e as trevas, e esta é a hora da escolha. É muito importante, amigos, aqui mais um comentário, entender a hora da escolha. Porque para que haja a escolha entre o bem e o mal, e o arrebatamento possa acontecer para um maior número de pessoas possível, os ensinamentos de Deus precisam estar disponíveis para todos. Infelizmente, são muitos os países onde a espiritualidade elevada é negada ao povo. Em outros, como o nosso, as oportunidades de diversão, álcool, drogas, sexo livre e músicas de baixa qualidade mantêm os filhos da luz distantes das mensagens do caminho para a vida eterna. Por isso, é importante entender a importância daqueles que encontraram a luz dos mestres ascensos passarem a atuar fortemente na divulgação destas pérolas de sabedoria. Continuando. E isto é para o julgamento do amor. Corações abençoados, visto que essas condições estão na própria fundação do aborto, da morte dos santos inocentes e da própria guerra em si, percebam que a onda de luz da chama violeta e a aceleração de sua própria unidade com Deus são pré-requisitos para a sua própria sobrevivência enquanto a onda de luz do grande sol central se intensifica. Portanto, vejam, pois as serpentes do comunismo estão expostas e eles não podem defender sua própria palavra e sua própria mentira. Portanto, aqueles simpatizantes dos caídos estão nesta condição de choque. Amados, o choque da presença da verdade na pessoa dos filhos de Deus precede a vingança dos caídos. Nesta hora, há a consternação, a ousadia e a coragem dos líderes dos países em falar abertamente contra a infâmia desses conspiradores internacionais, nação por nação. Aqui um comentário sobre por que os mestres muitas vezes e em muitos ditados falam sobre os horrores do comunismo. Não é à toa que Karl Marx afirmou que a religião é o ópio do povo, pois na concepção materialista, a religião aliena e faz a humanidade reconhecer sua imperfeição, daí a natureza anticristã do marxismo. Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo e precisamos proteger o direito à espiritualidade, ou perderemos tudo, o direito à liberdade e às nossas próprias almas. Neste momento de Armagedon, a escolha entre o bem e o mal
e que toda alma precisa escolher um lado pró-vida ou anti-vida, o comunismo, o socialismo, que é uma extensão do comunismo, trouxe para o mundo uma bandeira de igualdade social e de proteção às minorias. E isso tocou o coração de muitas pessoas de bem, que tomaram essa bandeira vermelha, pensando em fazer o bem, dando força a esses caídos. Mas o tempo passou e a vontade das minorias passou a se sobrepor sobre as maiorias. E isso não só é inconstitucional, como também é anti-Deus. Até Deus respeita a vontade da maioria. Assim ensinam os mestres ascensos. Então, a maioria enxergou a mentira dos caídos, que começaram sua escalada socialista impondo leis contra as tradições familiares. Entre elas, uma das que mais chocou os filhos de Deus foi que a esquerda passou a ensinar sexualidade nas escolas para as criancinhas pequenas. E indo além, exigindo o direito das crianças e adolescentes de poderem e deverem experimentar a bissexualidade para poderem se decidir em qual sexualidade se enquadram. A hierarquia divina quer que, por livre-arbítrio, os filhos da luz escolham o amor e o serviço ao próximo, a espiritualidade e liberdade de escolha e a união entre famílias. A falsa hierarquia encarnada tem sua bandeira atuando como comunistas socialistas, e eles desejam impor sua vontade sobre os filhos da luz. Eles querem separar os filhos da luz para conquistá-los e destruir a sociedade capitalista para implantar o socialismo. Eles perceberam que o maior empecilho para fazer sua revolução esbarrava principalmente na família e na religião cristã. Marilena Chauí, uma das fundadoras do PT, em uma palestra no Colégio Oswald de Souza, alegou que a família era invenção do capitalismo. É assim que os comunistas pensam. Friedrich Engels, em A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, deixa bem claro que o socialismo deve destruir a família para romper com o sistema capitalista. Como o socialismo defende a estatização dos meios de produção, a estatização máxima não pode ocorrer sem resistência. E sendo a família uma resistência ao Estado, o projeto coletivista visa destruir esta instituição para aumentar o poder do Estado. Os grupos de extrema esquerda aqui no Brasil, representado principalmente pelo PT, PCdoB, PSOL e PDT, defendem a ideologia de gênero e a legalização do aborto, como meio para destruir a instituição familiar. Cabe aos liberais, conservadores e às pessoas de bem, que buscam estudar a espiritualidade elevada, lutar contra a tirania socialista, que acredita que quaisquer meios justificam seus fins, inclusive destruindo a família e todas as bases da sociedade para implantar suas ditaduras. Nossas armas são principalmente a invocação do julgamento sobre os caídos e a expansão da espiritualidade elevada. E ainda que os jovens assumam a sua posição na política, assumam o poder das nações. Continuando. O próximo passo que você pode ver, revisando o curso da própria história, é a mobilização na contra-revolução, uma revolução contra a luz e contra a revolução dos filhos de Deus. Portanto, eu digo a todos, vigiai, pois os caídos e os simpatizantes do homem mecânico e os ímpios não ficarão parados enquanto as legiões da luz marcham. Aqui um comentário, o homem mecânico causa muita confusão na mente dos que começam a estudar e eu quero explicar. O homem mecânico é um homem com a mente carnal. O ego humano, a vontade e o intelecto humano, a autopercepção sem o Cristo, a natureza animal do homem, chamada de homem mecânico e conceito de mecanização pelo mestre R. Para o apóstolo Paulo, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. O homem mecânico é aquele que, em vez de dizer eu e o Pai somos um, ele declara eu e o meu ego somos um. E assim é. Eis o homem mecânico. Então, ele não é um homem de ferro mecânico. Ele só é comandado por seus desejos e suas vontades
não se curva à vontade de Deus. A mensageira Elizabeth Klaproth indica o filme O Homem que Queria Ser Rei, de Rudyard Kipling, aquele que encontra seu destino no abismo do plano astral. Embora ele pense que está no controle, a não-identidade acontece na inexistência. Continuando. Eles não entregarão sua tocha, eles não vão passar a tocha, eles não irão depor suas armas, mas eles vão impor a sua vontade. Eles estarão envolvidos no Armagedon, e não serão vencidos a não ser que os filhos da luz levantem o fogo sagrado da Mãe Divina e conquistem sua liberdade pelo uso da ciência da palavra falada e pela ação da palavra encarnada. Existe apenas uma defesa contra os caídos que sabem que seu fim é o julgamento final, e essa é a palavra encarnada em vocês. Aqui um comentário rápido: palavra com P maiúsculo é sempre a palavra de Deus. Continuando. A menos que vocês se curvem a essa palavra e se rendam como eu faço, decretando e pedindo julgamento a cada dia, corações abençoados, vocês não serão capazes de resistir na hora do trabalho de parto da mulher, ou da vinda do filho varão, ou ainda da vinda dos caídos enquanto eles tentam cobrir a terra com as hordas da morte e do inferno. Só existe uma maneira de sobreviver, e esse caminho está na chama de Deus. Aqui, comentário invocando a chama da transmutação e do julgamento divino todos os dias. Crianças do Sol, este, então, é o selo da classe dos arcanjos. Levantem-se, então, e tomem o domínio sobre a terra, pois eu, Uriel, gostaria de selá-los na luz da chama do seu próprio Deus. Observem bem como os que estão aqui, neste templo onde o ditado foi realizado, oram àquele a quem chamam de meu Deus. Abençoados corações, quando esta palavra é proferida, vocês podem saber que em suas almas eles oram à poderosa presença Eu Sou, a própria divindade pessoal de cada um. Que o meu Deus e o teu Deus, portanto, lhe abençoe. Em nome de Sanat Kumara, que a presença Eu Sou seja revelada a todos os filhos e filhas da luz nas nações. E que cada um seja selado agora no olho abençoado de Deus, para que vocês não fiquem mais cegos para as ações dos caídos e arqui-enganadores ou para as vibrações daqueles que são seus imitadores. Eu ergo a espada enquanto estamos, os 7 arcanjos, para a inauguração da luz do Senhor Deus e seu santo ofício no templo dos filhos da luz. É o sinal da espada que separa o real do irreal dentro de vocês. Agora, pelo livre-arbítrio e pela determinação de Deus, separem-se daquilo que é irreal e vejam que a espada é verdadeiramente o sinal da paz e da cruz cósmica de fogo branco, em nome de Sanat Kumara. Em seus nomes, ó abençoados, quando estiverem ligados a ele por este sinal, avançaremos para conquistar. Que a reunião dos filhos de Deus seja para sempre. Louvado seja o Senhor, eu sou o que eu sou, Sanat Kumara. Louvado seja o Senhor, eu sou o que eu sou, Sanat Kumara. Louvado seja o Senhor, eu sou o que eu sou, Sanat Kumara. Está feito, está terminado, está selado. Prepare-se para encontrar o seu Deus. Arcanjo Uriel. Aqui um comentário sobre está feito, está terminado, está selado, ou está feito, está selado, está terminado. Qual é o certo? Como se deve falar? A Summit Lighthouse do Brasil utiliza sempre em suas afirmações nos grupos de estudo, está feito, está terminado, está selado. E nós aqui no grupo de estudos virtual escolhemos dizer está feito, está selado, está terminado. E então eu lhes pergunto, qual é o certo? Os dois estão certos. Existem ditados e decretos dizendo está feito, está terminado, está selado. E no ditado do Sr. Maitreya, volume 24, número 26, por exemplo, está dito está feito, está selado, está terminado. Portanto, nós podemos utilizar as duas formas da mesma maneira. Sinta aquela que melhor soa aos seus ouvidos e utilize, sem problemas.